Eu sou de Salvador, mas atualmente eu moro na nuvem, né? Eu moro aonde tiver trabalho. Eu acabei de vir, cheguei segunda-feira aqui de Belém, que estava realizando um trabalho lá antes, Fortaleza. Eu fico de um lado para o outro, e tem uma coisa muito legal, que eu estou num processo de voltar para Salvador. Eu estou num processo de tentar, justamente, redescobrir a cidade e redescobrir minha relação com a cidade. Mas eu vim falar de outra redescoberta aqui, não da, eu tenho que ficar dentro da bolinha vermelha, né? Não da minha redescoberta com Salvador, mas de um projeto que eu desenvolvo, cuja proposta é redescoberta tecnológica. Essa imagem que a gente tem, eu vou fazer umas perguntinhas, vou pedir para vocês levantarem a mão. São 3 perguntinhas. Essa imagem que a gente tem na tela é de um jogo chamado Space War, de 1962. Alguém conhece esse jogo? Ah, que bom, 3 pessoas. Se vocês, eu tenho mais perguntas sobre esse jogo. Se vocês forem para a festa hoje de noite, eu pago uma cerveja para cada um de vocês, se souberem responder mais uma pergunta dele. Aquele jogo, Space War, ele foi o primeiro jogo eletrônico, um dos primeiros jogos eletrônicos a ser distribuído. Esse outro jogo aqui chama Galaxy. Ele foi desenvolvido em 1971 e ele não, infelizmente, apenas essa unidade foi produzida. Então, na verdade, essa foto é da única instância. Foi o primeiro arcade game, né, primeiro jogo de caixota, e ele foi o primeiro. Essa cópia é a única que foi produzida. Logo depois, no mesmo ano, 2 meses depois, se eu não me engano, foi lançado esse outro jogo, chama Computer Space. Ele foi o primeiro arcade a ser vendido, e foram vendidas aproximadamente 1.500 cópias dele. Esse daqui, quem conhece? Olha, muito mais gente levantou a mão, né? Pong foi o primeiro jogo a ser produzido em larga escala. Na verdade, ele revolucionou a indústria de jogos eletrônicos de tal maneira que o desenvolvimento desse jogo, a construção e venda desse jogo, é responsável pela criação de uma empresa que eu imagino que boa parte daqui das pessoas aqui conhece, que chama Atari. Que foi, depois de produzir fliperamas, passou a produzir também console de videogame. Opa! Deu problema, peraí. Não. De novo. Aí. Aquela tela que estava passando era uma kill screen desse jogo, que eu acho que eu não preciso apresentar. Aquela kill screen é uma tela que aparece quando você chega no nível 256 do Pac-Man. O que acontece? Como nem os desenvolvedores conseguiram testar o jogo a essa tela, eles não descobriram erro. E o erro do jogo foi descoberto só quando o jogo, de fato, entrou no mercado e quando os realmente aficionados por jogos conseguiram chegar naquele nível. Essa bolinha amarela aqui, quando ela fica de boca aberta, ela parece uma pizza. E é o personagem de videogame mais popular do mundo. Uma vez me disseram que tentaram fazer a mesma pergunta de popularidade com o Mario. Só que aí não funcionou bem, porque o povo chegava com a plaquetinha e perguntava: e aí, conhece o Mario? O nome original desse jogo, na verdade, era Pac-Man. Eu não sei pronunciar, é japonês, tá? Pac-Man. Quando portaram ele para os Estados Unidos, eles pensaram no nome Puckman para distribuir os fliperamas. E aí, alguma mente muito iluminada pensou: peraí, se a gente distribuir uma grande caixota em lugar que tem gente bebendo, fumando e passa a noite jogando, com PUC, naturalmente as pessoas vão vandalizar a caixa e mudar o nome. Por isso, o nome do jogo em inglês é Pac-Man, e ele é mundialmente conhecido como Pac-Man. Agora, vocês viram que tecnologia fantástica, gente, funciona comigo? Eu toco nesse banco de madeira e muda a imagem, olha só.
Isso é uma tecnologia social. Vou falar um pouquinho de mim. Na década de 80, foi quando eu nasci e quando eu comecei a jogar videogame. O Atari foi meu primeiro jogo. Eu jogava muito esse joguinho aqui, que é Pitfall, e também jogava muito outro jogo chamado Frogger, que é o jogo que tem um sapinho que você vai fazendo primeiro ele passar uma ruazinha e depois ele passa um riozinho. Que na ruazinha você tem que desviar dos carros e no rio você tem que pular em cima de uns pedacinhos de madeira que correm de um lado para o outro. Já no final da década de 80, início da década de 90, eu ganhei um videogame novo, que é o Dynavision 3. Foi exatamente esse modelo que eu ganhei. Ele tem algumas características muito interessantes. Primeiro, ele é produzido no Brasil, inteiramente produzido no Brasil, consequência da lei de reserva, que era justamente uma lei que ajudava o desenvolvimento de tecnologias no Brasil. E ele tinha uma característica interessante. Ele funcionava com cartuchos de Nintendo, e ele funcionava tanto com cartucho de Nintendo do modelo americano, quanto de Nintendo do modelo japonês. Ou seja, era muito mais interessante a gente comprar um videogame no Brasil do que tentar importar dos Estados Unidos ou do Japão o jogo, porque a gente conseguia, com esse videogame daqui, jogar tanto os jogos japoneses quanto os americanos. Meu videogame seguinte, já no início, meio da década de 90, eu vi gente emocionada aí, hein? Foi o Super Nintendo. Claro que o meu jogo preferido de Super Nintendo é Mario. Eu imagino aqui que alguns daqui já passaram algumas horas jogando isso. Bom, eu acho que os videogames que eu mais joguei na vida foram, falando de cartucho, Dynavision, falando de console, Dynavision e depois o Super Nintendo. Mas depois eu virei uma pessoa séria, fiquei um tempo sem jogar videogame, e há uns 5 anos atrás, 5, 6 anos atrás, eu ganhei de minha mãe esse videogame aqui. Todos os meus consoles de videogame eu ganhei de minha mãe, tá? Isso é uma informação muito importante nessa fala que eu estou fazendo. E aí, eu ganhei isso aqui, ela vive me perguntando o que eu quero de presente, o que eu quero de presente, eu nunca sei responder, que eu vou comprando as coisas. Eu falei, tá mãe, então faz assim, tem uma coisa que só você me dá, videogame. Me dá um videogame. Eu comprei isso aqui, eu pedi isso aqui para ela, por conta de um jogo chamado Mario Kart Wii. Eu acho ótimo que eu fico vendo a galera sorrindo. A interface desse jogo é fantástica, porque, diferente de todos os outros jogos que vocês observaram que tinham sempre um manchinho, tinha uma maneira de você interagir nos botõezinhos lá, nele você pega esse controle e você faz assim para jogar o joguinho. Então, desculpa, porque quando eu estou jogando eu rebolo também, mas você só precisa fazer com a mão, tá? Você faz assim no controle para você controlar o carrinho, para você dirigir o carrinho. Fantástico. E aí eu comecei beleza, vou comprar alguns jogos. Eu não conseguia me divertir com jogos, tirando o Mario Kart, que é muito bom, eu não conseguia me divertir com os outros jogos desse videogame. E aí eu parei e pensei, puta que pariu, o que eu faço, velho? Ganhei esse negócio, é caro, só jogo um jogo, tipo, será que justifica o preço? Aí eu tive uma ideia, eu vou colocar um emulador de videogames antigos aqui. Aí eu passei a jogar meus jogos de Super Nintendo, meus jogos de Nintendo, no Wii. E me tornei um player feliz. Eu passei a ser uma pessoa feliz com o meu videogame. E aí eu fiquei matutando, e surgiu uma ideia. Puta que pariu. Eu vou pegar... Eu podia falar isso? Não? Não? Ah, tá bom. Desculpa. Eu vou pegar um jogo antigo e vou pensar como que eu posso mudar a interface desse jogo para a gente se relacionar de uma maneira melhor com ele. Como que a gente pode redescobrir jogos antigos? Como que eu posso proporcionar para outras pessoas a oportunidade de redescobrir jogos antigos? Então eu peguei esse jogo, que é o mesmo jogo que aparecia, que eu falei que foi criado em 1972, que é o Pong. Ops. Estão me sabotando, hein? Vocês podem observar por essa característica principal, que é a linhazinha no meio, mas ele é um jogo que ele tem ali a rede no meio, e são duas... Olha só a criatividade da galera. São duas raquetes de tênis, essas coisinhas do lado. Jogando o jogo, nunca pensei que era isso. Eu precisei estudar para descobrir que isso aqui é um jogo de tênis. E no meu caso, as pessoas controlam esse jogo com a mão. Então elas ficam
paradas e, em vez de se preocuparem em usar um controle, mesmo que seja um controle que sinta o movimento, as pessoas controlam o jogo assim. E aí a raquete acompanha a mão das pessoas, certo? São dois players jogando ao mesmo tempo. Essa montagem foi uma montagem que eu fiz em Sorocaba, e tem uma coisa interessante. Eu fiz ali 2 telas, então a gente tem, se vocês observarem, em cima aqui, são 2 controles de Kinect, e aí está a grande brincadeira desse jogo. Eu peguei o controle mais avançado da indústria dos videogames e coloquei ele num dos primeiros jogos, coloquei no primeiro jogo a ser produzido em larga escala. E aí, uma coisa legal dessa montagem é que podia ter gente tanto aqui jogando naquela tela, quanto aqui jogando nessa outra tela, e também as pessoas podiam, deitadas, jogar numa tela que estava lá em cima. E aí, beleza, nesse processo eu já estava... Essa câmera que funciona, ela está pendurada ali, azulzinho. Ó. A câmera do Kinect, ele funciona usando... Ele tem um canhão de laser infravermelho, e aí ele faz várias ondas com esse laser, é como se ele batesse vários flashes, só com esse laser, e pelo tempo de resposta, ele identifica a profundidade. Por isso que ele sabe que sua mão está na frente do seu corpo. Por isso que as pessoas estão jogando com a mãozinha para cima aí. Mas já quando eu fiz esse jogo, eu estava pensando, puta que pariu, velho, eu preciso me aproximar do Pac-Man. E aí a gente fez um suporte de projetor para aquela projeção no teto. Eu estou adorando essa flicagem. Com carinha de fantasminha e corzinha de Pac-Man. Depois dessa montagem, eu fiz uma montagem no... Você não está prestando atenção em mim, hein? Você vai entregar meu truque. Eu fiz uma montagem na virada cultural, que foi no último sábado, virada cultural de São Paulo, do último sábado, e tem uma coisa deliciosa. Eu que sou VJ, tem uma coisa deliciosa nessa projeção. Essa projeção tem 12 metros de comprimento. É tipo, eu acho que quase da largura desse palco. Então você parar pequenininho lá e tipo, ver aquele jogo enorme na sua frente é uma sensação fantástica. Mas, quando eu estava desenvolvendo esse trabalho, quando eu recebi o convite para desenvolver esse trabalho do SESC, eles pediram alguma coisa nova também. E aí eu pensei, puta, tá bom, finalmente, eu vou ter meu Pac-Man. Então, eu fiz uma versão do Pac-Man que também pode ser jogado do mesmo jeito. Ele é uma versão do Pac-Man que, tudo bem, enquanto eu usei técnicas diferentes de um no outro. Enquanto no Pong as pessoas conseguem, o software, ele acompanha o movimento da mão para cima e para baixo, no Pac-Man, o bichinho falou comigo aqui. No Pac-Man, os controles, como a gente tem 4 direções, ele identifica quadrantes da tela, e aí você coloca a sua mão para cima, quando quer que ele vá para cima, para um lado, para o outro e para o outro lado. Só que sempre, o que a imagem anterior estava mostrando é que você sempre tem que se preocupar em ter, como é uma câmera de distância, tem que se preocupar em sua mão estar mais próximo do que você. Então você vai abaixar, você vai malhando assim. Se você quer colocar a mão para cima, você vai fazendo assim, isso no Pong. No Pac-Man é mais quadradinho. Essa imagem seguinte eu acho muito legal. Olha a mão do garoto controlando. O poder! Não, eu achei fantástico. Infelizmente eu não pude estar lá, como eu falei, eu estava em Belém na semana passada, mas a galera montou essa imagem para mim, eu pensei, puta que pariu, velho. Esse guri entendeu do que eu estou falando. Bom, gente, a proposta aqui foi mostrar para vocês uma possibilidade de redescoberta. Eu espero que vocês tenham diversas oportunidades de fazer isso, tá? Meu e-mail, se alguém quiser entrar em contato com alguma coisa. Quem tiver curiosidade para conhecer esses jogos, vai para a festa hoje de noite, que isso vai estar montado lá, tá bom? Obrigado.